Você acordou e metade do rosto não se movia. Não conseguia piscar um olho, sua boca estava torta e você ficou com medo que fosse um derrame. Esse cenário é mais comum do que parece e tem um nome, chama paralisia facial periférica. Hoje eu vou te explicar o que é, por que acontece, como é tratada e o que esperar da recuperação. Tudo baseado em evidências científicas publicadas pela revista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. O nosso rosto ele é controlado o seu movimento pelo nervo facial, o sétimo par craniano. Esse nervo sai do cérebro, passa pelo osso temporal, ali dentro do ouvido, e se ramifica para toda a musculatura da face. Quando esse nervo é lesado em algum ponto desse trajeto e não dentro do cérebro, chamamos isso de paralisia facial periférica. O resultado é a perda do movimento de um lado do rosto. O paciente não consegue fechar o olho, não consegue sorrir e a boca fica assimétrica. A avaliação clínica deve incluir os 3/3 da face, o superior, o médio e o inferior, graduando mobilidade e assimetria em repouso e durante o movimento. As escalas recomendadas, a escala mais utilizada é a House-Brackmann, de grau 1, normal, a grau 6, com paralisia completa. Mas também temos a Sunnybrook, por exemplo, que é uma avaliação por segmentos com pontuação, e alternativas complementares como a escala Fish. A paralisia periférica tem várias causas. Identificar a causa certa é fundamental para o tratamento correto. Vou te apresentar as principais causas. A primeira, paralisia de Bell, também conhecida como paralisia facial idiopática. É a causa mais comum, representando cerca de 60 a 70% dos casos. A causa exata ainda não é totalmente conhecida, mas acredita que possa envolver uma inflamação e compressão do nervo facial, possivelmente desencadeada por reativação de vírus, principalmente aqueles do grupo herpes. O tratamento precoce com corticosteroide é a principal recomendação baseada em evidências. Segunda causa comum é a síndrome de Hansen-Hunt, causada pela reativação do vírus varicela zoster no gânglio geniculado ali do nervo facial. Além da paralisia, o paciente apresenta vesículas ali na região da entrada da orelha, que é o herpes zoster óticos, e frequentemente perda auditiva e tontura. O prognóstico é pior do que na paralisia de Bell. Outras causas, a otite média aguda ou crônica, ou seja, a infecção do ouvido, trauma com fraturas do osso temporal, tumores do tipo colesteatoma, tumor de glândula parótida, neuroma do facial, neurinoma, chivanoma, causas congênitas como a síndrome de Moebius, trauma de parto, doenças sistêmicas como doença de Lyme, sarcoidose ou diabetes. Ao contrário do que muita gente pensa, a paralisia facial periférica é um diagnóstico clínico, ou seja, feito principalmente pelo exame físico, história e exame físico. Mas alguns exames complementares são fundamentais em situações específicas. Vamos lá. O exame clínico. O médico avalia os 3/3 do rosto. Você consegue levantar a sobrancelha, fechar o olho com força, sorrir simetricamente, assobiar. Cada segmento da face revela informações sobre o nível da lesão do nervo. Um diferencial importante: na paralisia central, ou seja, no derrame, o paciente consegue franzir a testa, porque o terço superior da face tem uma representação bilateral no cérebro, enquanto que na paralisia facial periférica, nenhum movimento está preservado. Isso faz com que você veja todo o comprometimento de uma hemiface. Quando que a gente pede exames de imagem? De acordo com uma task force publicada da Sociedade Brasileira de Otologia, exames de imagem devem ser realizados em casos de ausência de recuperação dentro de 2 meses, paralisia recorrente, piora progressiva dos sintomas, suspeita de tumoração ou trauma e sinais atípicos que sugiram uma causa central. A eletroneuromiografia e a eletromiografia são exames neurofisiológicos mais relevantes para a avaliação prognóstica, especialmente nos casos mais graves. A eletroneuromiografia avalia a porcentagem de degeneração do nervo e ajuda a decidir sobre a intervenção cirúrgica. O tratamento da paralisia facial periférica depende da causa, mas há uma recomendação que a literatura científica deixa muito clara. O corticoide sistêmico deve ser iniciado o mais rápido possível nos casos de paralisia de Bell. Corticoide de primeira linha, a prednisona ou a prednisolona oral, é o tratamento com melhor evidência científica.
e deve ser iniciado idealmente nas primeiras 72 horas após o início dos sintomas. O esquema mais utilizado é o de 1 mg por quilo por dia por 10 dias, com ou sem redução gradual. A Task Force da Sociedade Brasileira de Otologia classifica essa recomendação como forte, com boa com boa qualidade de evidência. Antivirais têm um papel complementar. O uso de antivirais, como aciclovir ou valaciclovir, é recomendado, especialmente nos casos de síndrome de Hansen-Hunt, onde o vírus varicela zoster é a causa conhecida. Na paralisia de Bell, a combinação com o antiviral pode ser considerada nos casos mais graves, naquele onde você tem Haus-Brackmann 4 ou maior, mas a evidência é menos robusta. Proteção ocular obrigatória. Isso é essencial muitas vezes e muitas vezes subestimado. Quando o paciente não consegue fechar o olho, a córnea fica exposta e pode ressecar. O uso de um colírio lubrificante durante o dia e pomada à noite, além de oclusão ocular durante o sono, previne lesões graves da visão. A cirurgia na paralisia facial periférica é reservada para situações específicas e tem indicações bem definidas. A descompressão do nervo facial é indicada em casos selecionados de paralisia de Bell grave, quando a eletroneuromiografia mostra degeneração acima de 90% nas primeiras 2 semanas. O procedimento descomprime o nervo dentro do seu canal ósseo, o canal de Falópio, e pode melhorar o prognóstico nesses casos. Quando a causa exige uma cirurgia, o colesteatoma ou algum tumor comprimindo o nervo, a remoção desse é obrigatório. Trauma, consecção do nervo, uma sutura pode ser necessária. Paralisia crônica, no caso sem recuperação, cirurgias de reanimação facial, como anastomose hipoglossofascial, transposição muscular, podem ser necessárias. A decisão cirúrgica deve ser individualizada e discutida com uma equipe especializada em relação ao nervo facial. O tratamento da paralisia facial vai muito além do medicamento. A reabilitação é parte fundamental do processo, especialmente quando a recuperação está sendo incompleta ou lenta. A gente pode propor, por exemplo, fisioterapia, no qual os exercícios de mímica facial conduzidos por um fisioterapeuta ou por um fonoaudiólogo especializado ajudam a reeducar a musculatura e prevenir sequelas como cincinesia, que é um movimento involuntário de partes da face que não deveriam se mover juntas. A cincinesia acontece porque durante a regeneração nervosa, as fibras podem se reconectar de forma errada, como o olho que pisca quando o paciente sorri. Toxina botulínica, em casos como com assimetria residual ou cincinesia, ela pode ser utilizada para equilibrar os movimentos faciais e melhorar a qualidade de vida do paciente. A boa notícia é que a maioria dos casos de paralisia de Bell se recupera bem, especialmente quando o tratamento é iniciado precocemente. Fatores de bom prognóstico, nas situações onde você tem uma paralisia incompleta no início do tratamento com corticoide nas primeiras 72 horas, a ausência de doenças como diabetes ou hipertensão grave, boa resposta nos exames neurofisiológicos, e você pode ter também fatores de mau prognóstico, como a paralisia completa desde o início, a síndrome de Hansen-Hunt, um pior prognóstico que a doença de Bell, degeneração nervosa maior do que 90% na eletroneuromiografia, ausência de sinais de recuperação após 3 semanas do uso das medicações. Nos casos de paralisia de Bell tratados adequadamente, estima-se que mais de 70% dos pacientes tenham recuperação completa ou quase completa, enquanto que na síndrome de Hansen-Hunt esse número é menor do que 50% a 60%. A paralisia facial periférica pode ser assustadora, mas com um diagnóstico correto e tratamento precoce, a maioria dos pacientes se recupera bem. Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas, procure um otorrinolaringologista imediatamente. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, compartilha com quem precisa saber e se inscreve no canal para mais conteúdo baseado em evidências científicas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!